Agora está gravando. Quem puder estar aqui nesse horário, melhor, que aí a gente já tira algumas dúvidas. Eu vou fazer a leitura da prova junto com vocês, tá? Só de terça que não, que terça é feriado, mas na quinta-feira eu vou aplicar a prova como se estivesse aplicando em sala de aula. A única diferença é que depois ela vai ficar aberta por 48 horas, caso alguém tenha algum problema de acesso. Não se esqueçam que essas 48 horas fica aberto para exceção e não para regra, né? Do tipo, eu vou fazer a hora que eu quiser. É importante que vocês reservem, né, o tempo da aula de vocês para fazer isso, até para não atrapalhar o dia de vocês, a semana de vocês, e também para, né, a gente sabe que deixa 48 horas aberto, deixa fazer tudo junto. E aí vocês podem ter um rendimento menor por conta disso. Pode ter, pode ser que não, né? Mas enfim. Então, meu conselho é esse, tá? Então, semana que vem, nesse mesmo horário, a gente entra. Aí eu faço a leitura da prova com vocês. Vocês fazem a prova, eu confirmo se tá tudo ok, se enviou. Aí na outra semana a gente faz uma vista da prova. Se tiver algum problema, a gente retifica a nota. Mas acho que nesse caso vai ser muito difícil, né? Porque o questionário ele é autocorrigível, então não vai ter falhas humanas. Quer dizer, como eu vou inserir, pode ser que sim, né? Pode ser que eu insira a resposta errada de propósito, vocês estão espertos. Não porque eu não seja esperta, pelo contrário. E só um minutinho, licença. A sinusite não me abandona. Enfim, então, vocês já sabem, então, calejado já de saber que vocês estão no último semestre, que só estudar pela revisãozinha já vai dar tudo certo, porque a revisão ela é muito direcionada ao que vocês realmente precisam estudar para a prova. Mas sempre deem uma olhadinha nessa revisão antes. E também revisitem os temas que vocês acham que ficou muita dúvida, porque sempre que eu coloco na prova é porque é uma coisa que vocês vão usar sempre na vida. Vai ser muito corriqueiro. Então, se vocês acharem ao longo, lógico que vocês podem tirar dúvida na correção. Eu tô ficando doidinha. Podem tirar dúvida durante a aula de hoje, mas se caso ainda ficou alguma coisa, vocês vão reler material e ficar alguma dúvida, é bom dar uma estudada, porque isso é importante. Vocês vão usar não só em cozinha fria, mas vão usar para a vida de vocês. Lógico que para a vida profissional, né? Então, vamos lá. Vou compartilhar minha lousa digital, que na terça-feira não funcionou. Eita, nós. Ah, tá. Não, tá funcionando, só não tô achando para compartilhar. Ai, porque ela tá toda preta. E eu não... Não é isso. Não é isso. Não é isso. Eita, nós. Que é isso, McAfee? Você quer ficar longe das pessoas com pessoas más, com proteção extra? Isso é um antivírus. Calma lá, vamos ver. Tá aberto. Por que eu não consigo? Ah, consegui. Oxi, o que eu fiz? Ah, vocês estão vendo o meu quadro aqui? Não. Bom dia, Carol, não tô vendo. Eu não sei o que eu tô fazendo. Peraí. Tô vendo o seu rosto. Ai, ó que beleza, logo cedo olhar pro meu rosto. Melhoras, hein, pra essa sinusite aí. Ai, nem me fala, parece que ela não cura nunca. Aqui está aparecendo que você está compartilhando o quadro, só que só membros da organização podem participar. Ai, mas e agora? Como é que eu tiro ele? Mas não é esse o quadro que eu quero compartilhar, é outro, peraí. Agora que todo mundo resolveu entrar, né?
Olha lá. Vamos lá. Peraí. Mas tá aberto, gente. Eu não sei o que tá acontecendo. Vamos lá. Vou fechar e vou abrir de novo. Só dá problema no meu quadro mágico na hora que eu tô com vocês. Só pra vocês acharem que eu sou o Zé Mané. Ainda escrevi maior bonitinho. Revisão de cozinha fria. Tá tudo aqui. Só pra vocês acharem que é coisa da minha cabeça. Ah, agora foi. Agora vocês estão vendo, né? Fala que sim. Sim. Foi uma letra Pronto. bem. O que foi, ó, mano? Que você vai me criticar aí? Tá com uma letra LGBT essa, né? É lógico. Logo cedo tem que ter a cor do arco-íris. À noite eu uso esse aqui, ó. Que é galáxia. É galáxia que fala? Esse aqui, ó. Tá vendo que é... Sim, De sim. dia é o arco-íris. De qualquer maneira, os dois são bem LGBT, né? Vamos lá? Bom, o que é importante vocês estudarem para a prova e para a vida? Eita, nós. Mas a Carolina é uma nó cega. Vamos lá. Nós estudamos sobre salada, certo? Sim, querida e amada professora. Sim. Como que é feita a higienização? Quais são as etapas de higienização das hortaliças? Ninguém sabe. É por isso que a gente tá fazendo a revisão. Ah, então, é nessa hora que a gente vê que vocês deixam ligado e vai assistir desenho. Então, vamos lá. Ninguém nunca lava hortaliça aqui. Não quer nem arriscar. Vocês estão dormindo. Lava uma por uma em água corrente. Folha por folha em água corrente. Então, vamos lá. Já começou errado. Eu não vou contratar o buffet do Emmanuel, não. Se ele lava... Não, tô brincando. Então, as etapas, a gente vai começar assim, já que vocês não estão afim de interagir comigo hoje. A gente separa folha por folha. Por que que é importante essa etapa da separação de folha por folha? Porque se tiver alguma que esteja podre, se tiver alguma contaminação física ali que já dê para tirar naquele momento, né? Algum bichinho, alguma lavinha, você já tira. É larva, né? É lava ou é larva? Larva. Lava é de vulcão. É. Não, É mas larva. é que essa minha alface é plantada em região vulcânica, entendeu? Se tiver lá, tudo bem que a alface já queimou, mas vamos lá. Então, se tiver algum bichinho, alguma coisa assim, a gente já tira. E aí sim você vai lavar folha por folha em água corrente. Isso é muito importante, tá? Em seguida, a gente vai deixar de molho. Ah, vocês estão falando, mas é que não dá para ouvir De na. molho no De hipoclorito. molho no hipoclorito. Isso, em De solução. molho no hipoclorito. Mas, meu Deus, agora é papagaio. De molho em solução clorada, né? Durante o tempo que for necessário. Se for necessário, depois desse tempo, a gente enxágua, porque vai depender muito das instruções que estão no rótulo do hipoclorito. Então, se for necessário, a gente enxágua. E aí tá lavado, né? Acabou? Enxágua, seca, Enxágua e tem que secar as folhas. Tem que secar seca a e folha. armazena. É por folha, porque senão o molho não se adere à folha. E ela apodrece mais rápido também, né? Certo. Então é isso. Então é isso. Aí você embala bonitinho depois de seco e armazena refrigerado. Mas não pode estar muito gelado também, porque senão queima as folhas.
Então, aqui, ó, vou colocar que vocês têm que higienizar, vão ter que estudar higienização de hortaliças. Eu não vou escrever, não, as etapas, que vocês não merecem. Ainda sobre saladas. Ai, Carol. Ainda sobre saladas. Quantos tipos de salada tem? Grandes grupos que a gente pode classificar. montão. Hã? 3. Uma 3, variedade. né? Então, o Emmanuel tava dormindo, né? Estou em reunião desde as São 8 da manhã. 3. Ninguém está dormindo aqui, não. 3. Não, mas tava dormindo durante as aulas. As verdes simples, as compostas e a outra lá. Já acompanhamento. Não, melhor acompanha a outra lá. Ai, meu Deus. Só imaginando quando a supervisão for assistir essas aulas aqui. Vamos lá. Quais são as características da simples? Como que ela é composta como? Como você monta uma salada simples? O que vai nela? As verdes. Na simples vão as folhas, Verduras, o molho. itens de decoração. Não, a salada simples é basicamente folhas e verduras e o molho. Lógico, dá para colocar mais coisas, mas o básico é isso, tá? Vamos lá. Aí, as compostas. Aí que vai que legumes e verduras. substitui uma refeição ou entrada, né? E as compostas, porque assim, ontem à noite surgiu uma dúvida com a outra turma. Se eu tiver uma salada de grãos, ela é uma salada composta ou uma salada de acompanhamento? Isso aí vai depender da função dela, tá? Às vezes você tem uma salada que ela até poderia ser uma salada composta, mas ela está complementando um prato. Então, assim como você pode servir um filé com purê de batata e o purê de batata está servindo como acompanhamento, você pode servir um filé com salada de batata. Então, essa salada de batata é acompanhamento, tá? Então, vamos lá. As compostas, elas têm uma... Qual que é a composição dela? A composta. Legumes. Não, aquela composição básica dela, que eu fiz até uma... Oh, meu Deus, uma pirâmide. Item, folha verde, ingrediente principal, item de decoração. Isso, vai uma caminha de verduras e hortaliças, folhas geralmente, né? Aí vem um item principal, e esse item principal geralmente é uma proteína de origem animal, por isso que ela substitui uma refeição, entendeu? Sim. Vou colocar animal aqui, mas vocês sabem que se for vegano, essas coisas, você já sabe que não é. Não vai poder ter animal. E aí vai ter o quê? Uma decoração em cima, mas essa decoração também faz parte da composição de sabor da salada, tá bom? E a de acompanhamento, que define ela como de acompanhamento? Ela substitui uma refeição, não é? Não, a composta pode substituir uma refeição. Oh, desculpa. Desculpa, peraí. Os ingredientes devem complementar o prato. É que acompanha o churrasco, maionese. Maionese. Ela complementa, né, o prato, complementa.
Mas não tá Complemento errada, churrasco. Eu vou maionese responder isso na complementa prova. churrasco. Complemento Oi? churrasco. Complemento churrasco é uma ótima resposta. Ainda bem que as respostas Pelo menos eu tentei. nutricionalmente. Por que eu resolvi escrever palavras difíceis? Deixa eu ver se tem que estudar mais alguma coisa de saladas. Higienização, os grupos das saladas. Não, é só isso. Agora vamos para molhos frios. Molhos frios. Alguma dúvida sobre isso aqui de salada, gente? Falem agora, que semana que vem... Você viu que essa semana no Twitter teve mó polêmica sobre salada, né? E molho. É, por quê? Um cara colocou que em São Paulo a gente come pastel com salada. Aí alguém ficou meio indignado. Aí ele falou, gente, eu ponho vinagrete. Aí começou a discussão, que vinagrete não é salada, vinagrete é molho. Vinagrete é molho. Então, isso foi uma longa discussão no Twitter. Ah, mas você entrou na discussão para resolver o bagulho lá? Quando eu cheguei na discussão, ela já estava terminando. Aí eu fiquei com preguiça. É que a gente tem especialista... o brasileiro é especialista em tudo, né? Sim, Mesmo com que não certeza. seja. Então vai ter sempre alguém para resolver as coisas. Vamos lá. Falando, já que o Emmanuel falou de vinagrete, vamos falar de vinagrete. O que é vinagrete, na verdade? Porque aquele vinagrete da Alta. feira, ele é um vinagrete? Ele é um molho ácido. Junto, é suco ácido, mais o azeite para equilibrar. Mas ele é que tipo de molho? Nossa. Hã? É molho Molho emulsionado. Né? ácido. Isso. É uma emulsão temporária. Emulsão temporária. Uma parte de ácido, né? É isso, Paty? Uma parte de ácido? E 3 de Isso, gordura. pro uma parte de ácido e 3 de gordura. O ácido costuma ser o vinagre, tá? Por isso que chama vinagrete. E aí, 3 partes. E aí, no caso, a gente não coloca gordura. Por quê? Porque tem que ser um óleo. Todo óleo é gordura, mas nem toda gordura é óleo, entendeu? E aí, costuma ser o azeite. Beleza? Então, isso é vinagrete. O do pastel da feira, ele é uma salsa, tá? O do churrasco é uma salsa. E aí, nesse caso, não é uma salada, né? Aí é interessante. Vamos montar o churrasco da Paty aí, né? Ela vai ter uma salada de maionese, que é uma salada de acompanhamento, e ela vai ter aquela salsa de tomate, cebola, que na verdade é um molho. Que aí você vai colocar em cima da carne, ou você vai pegar o pãozinho, colocar uma linguiça lá e jogar esse molhinho. E fica muito bom. E fica muito bom. Brasileiro é bom no que faz, né, gente? Vamos combinar. Falando em vinagrete, vocês podem me falar um pouco sobre o vinagre? O que é o vinagre? Vinagre é um vinho que deu errado. Não é. Não pode dizer isso. Vai dizer, vocês que tiveram aula de italiano lá, vai dizer lá em Módena que o aceto balsâmico deles deu errado. É um vinho que deu errado. O vinagre é o resultado da fermentação acética em cima de um líquido que contém açúcares. Tá colando.
Não tô, não. Essa eu sei porque eu faço hidromel. E se ele fermentar com oxigênio, ele vira vinagre de mel, o que não vale a pena. Nem um pouco. Porque Mas é chique. hidromel é muito melhor. É chique, mas não compensa. O Alê tem que dar valor à produção dele de hidromel, porque diz que agora, né, estão aconselhando que o governo regule esse negócio aí de beber, porque o povo anda bebendo demais em casa e isso diminui a imunidade das pessoas, né? É por isso que minhas bebidas estão acabando. Não, mentira, não estão, não. Ficou 5 anos lá envelhecendo e agora acabou em 3 semanas. Então, é o tédio. O problema foi a live do Gustavo Lima. Foi. Ele é o culpado de tudo. E eu nem assisti, nem só ouvi falar. Vamos lá. O vinagre, geralmente, ele é a fermentação do vinho, tá? Pode fazer o vinagre de mel através do hidromel? Pode fazer de outras bebidas? Sim, desde que tenha álcool, né? Porque, como diz o Alê, é a fermentação acética. Ele vai transformar o álcool em ácido acético, que é o que dá o azedinho do vinagre, ok? Então, ele é o resultado da fermentação do vinho. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa relevante aqui. E aí... Poxa, ninguém vai falar que tem 2 métodos para ser feito? A turma de ontem tava melhorzinha, hein? Tive menos trabalho para dar aula ontem. A turma de ontem é jovem, tá empolgada. Então, tem 2 métodos. Eu sei que um é rápido, o outro não, mas eu não lembro bem qual que é a diferença. Alguém lembra? Tem 2 métodos para fazer vinagre. O germânico, que a fermentação dele é rápida, é de 1 a 3 dias. Ele é o método industrializado. Ele fermenta de 1 a 3 dias. Então, vocês lembram daquela aula de Itália que aquela professora maravilhosa de cozinha internacional deu para vocês, falando sobre o aceto balsâmico de Modena? Até quantos anos que aquele bichinho fica lá envelhecendo no barril? Que eles chamam de tradizionale. Até 50 anos, é isso que vocês falaram? Eu ia responder agora, cerca de tempo pra caramba. Tão velho quanto o Marcelo. Então, fica até 50 anos, né? Então, é uma arte, não é simplesmente um vinagre, é uma arte, para depois falar que foi vem a criatura e fala que o vinagre é um vinho que deu errado. Aí ele vai tomar uma na cara. Lá em brincadeira sadia, tá ok? Mas eu tenho certeza que o primeiro vinagre foi um vinho que deu errado. Se a gente for pegar... Acho que é assim que se escreve método Orleans. Então, acho que a maioria das coisas, né, foi meio... Não é nem que deu errado, foi um acidente, né? Assim como deixaram lá o grão de cevada com água, fermentou, virou cerveja. Não, o grão de trigo, desculpa. Virou cerveja. Assim como deixar a uva fermentar, virou vinho. E assim por diante, né? Então, o método Orleans é aquele método mais tradicional. Ele vai ter uma atenção especial. E isso vai implicar diretamente no sabor do vinagre. Então, você vai pegar o método germânico, ele vai ter gosto de ácido,
Ponto. Ah, professora, mas tem aceto balsâmico que é barato, não sei o quê. Como foi dito na aula de internacional, aquele aceto balsâmico, ele tem, para ele conseguir adquirir aroma e textura, ele tem adição de caramelo e de outros saborizantes. Sendo que quando ele é feito no método Orleans, ou seja, no método tradicional, ele vai adquirir todos os aromas dele decorrente da fermentação e do envelhecimento no barril, né, de carvalho. Então, vamos lá. Então, a principal diferença é que a fermentação aqui dura no mínimo 6 meses. Ele passa por uma boa filtragem. Vou resumir, mas senão não cabe. E a acidez dele é regulada. A acidez vai ficar em torno de 6%, tá? Enquanto que você pega um vinagre industrializado, ele necessariamente vai ter só um gosto de ácido. Ele não vai ter outros aromas. Dúvidas? Não. Espera aí, deixa eu ver o que mais que a gente vai estudar hoje. Vamos falar sobre charcutaria. O que é uma linguiça e o que é uma salsicha? Qual que é a diferença entre uma linguiça e uma... O que é uma linguiça e uma salsicha? O que é uma linguiça? Fala para mim. Cadê a Dinha para explicar para a gente o que é uma linguiça? São Proteína carnes animal processadas. processada e embutida dentro do intestino. A capa intestinal. Carne, gordura. Sim. Processada. A linguiça é processada? É moído só, né? Isso é um processo. É porque talvez ela esteja entendendo processada como, por exemplo, vai ser o da salsicha. Entendi. Nossa, eu entendi tudo errado. Não, é o que você quer dizer que a gente diga, entendeu? Não que você entenda. Vocês estão me ouvindo direito? Porque aqui tá dizendo que o meu áudio tá interrompido. Eu tô. Tô ouvindo. Esse Teams que tá doidão. Embutidos em tripa, né? Aí pode ser que tipo de tripa? Natural ou artificial? Pode ser de carneiro, pode ser de porco, pode ser sintética, né? Então, isso é o limite. E agora, o que é uma salsicha? Morreram. Os restos que ninguém quer comer, moídos, condimentados, enfim, triturados até o virar um pó e colocado em volta de papelão. Que horror. Esqueceu de falar aí, delicioso. Não entenda como uma crítica, foi só uma explicação. Vamos lá, explicação oficial. É carne
mais gordura, mais tempero, ou seja, os mesmos ingredientes da linguiça. Qual que é a diferença? A linguiça você vai moer e a moagem dela costuma ser em pedaços, em tamanhos maiores, em que a gente sente. Inclusive, se a gente moer demais, ela vai ficar muito seca. Então, a gente sente os pedaços de gordura, a gente sente os pedaços de carne. Inclusive, a gente enxerga os temperos, né? Quando coloca a salsinha, a gente enxerga a salsinha e assim por diante. E a salsicha, por mais que a salsicha industrializada ela não tenha um cuidado tão especial, existem salsichas que são muito boas, sim. Existem salsichas em que utiliza uma carne de porco muito boa, uma gordura que seja interessante, um tempero que seja diferenciado, a tripa, né? Lógico que esse que a gente compra, a tripa é sintética, mas existem salsichas que são mais artesanais, que você vai encontrar de tripa de porco. O calibre também das tripas, né? Não necessariamente da salsicha tem que ter um diâmetro menor do que o da linguiça. Tanto que a gente sabe que tem aquelas linguiças que são mais fininhas, e a gente sabe que tem o salsichão lá o salsichão alemão. Aliás, a Alemanha ela é famosa por conta desses embutidos. Mas basicamente, até puxando o que o Ale falou, dá para colocar de um tudo dentro da salsicha, porque ele é super processado. A gente não vai enxergar pedaço de nada. Então, tudo que for colocado lá dentro vai ser moído, né? Vai ser processado num tamanho tão pequeno, numa partícula tão pequena, e vai ser emulsificado com a gordura de maneira que ele vira uma massa. Então, essa é a principal diferença entre a salsicha e a linguiça. Porque se a gente parar para olhar, os temperos não, os ingredientes são os mesmos. Tanto que para nossa aula prática, não me chamem de poliana, mas para nossa aula prática está programado o quê? A gente fazer linguiça e salsicha, e se eu não me engano, eu coloquei com os mesmos ingredientes, até para a gente enxergar essa diferença. A diferença está na técnica, né? Ah, professora, mas tem... uma vai sal de cura e a outra não. Na verdade, as duas podem ir sal de cura, que é mais quando você não vai consumir imediatamente, você vai guardar para prolongar a vida útil dela, mas mesmo assim, linguiça e salsicha artesanal não tem uma vida útil muito grande, não. E esse sal de cura, eu vou ser muito honesta, eu não gosto muito, não, tá? Eu acho que, já que a gente vai fazer artesanal, consumir fresquinho, não precisa colocar. Mas o que acontece? Tem que colocar alguns antioxidantes também, porque senão vai escurecer a carne. Enfim, tem vários procedimentos aí. Assim como os temperos, eles vão variar de acordo com a receita, tá? Vai ter a linguiça toscana, a linguiça cuiabana, a linguiça calabresa. Então, são receitas, mas basicamente a composição é essa. Falei nada, né? Como diria meu irmão, falando dos zumbilês. Vamos ver o que mais que a gente tem que estudar. Defumação. O que é defumação? Defumação é o que eu fiz ontem aqui em casa e ficou fedendo tudo a fumaça. Por que ficou fedendo a fumaça? Porque tem que ter fumaça para defumar. Não. E o que você defumou? Salmão. Chique você, hein? Oi? Chique você, né? Pois é. Sou muito chique. É porque eu já usei para fazer o canapé, que eu queria fazer um canapé de salmão defumado, né? Aí já
Juntei o útil ao agradável. Essa é a grande sacada, né? Tem 3 desafios, mas se você quiser transformar todos num só, você consegue. Eu não falei que tem que ser 3 pratos, né? Falei que tem que ser 3 desafios. Submeter o alimento. Submeter não, vou colocar expor. O alimento à fumaça. Gente, é importante a gente lembrar que apesar da gente utilizar... Peraí que eu vou fechar a porta lá do escritório, que meu marido tá trabalhando lá, falando uns inglês, tá me atrapalhando. Porque o inglês dele é muito engraçado. Não que o meu inglês seja perfeito. Não que a minha aula não incomode ele, mas enfim. Vamos lá. É importante a gente lembrar que apesar da gente utilizar como um método para adicionar uma camada de sabor, uma técnica diferenciada na composição dos pratos, na verdade, ela nasceu como um método de conservação, tá bom? Mas acho que isso aí vocês já viram em TA, inclusive. Vocês estão aí ainda, né? Vocês não foram embora, não. Não, o desenho que tá passando é chato. Qual desenho tá passando? TV Globinho não tem mais, agora é encontro com Fátima, não tem graça. É, ninguém merece aquela mulher falando. Não, mas no SBT passa desenho. Ah, então ela tá assistindo em vez de dar aula. Não, não tô assistindo hoje. Hoje. Vamos lá. O que vai diferenciar o sabor da defumação? Se eu quiser variar o sabor da defumação, o aroma. O tipo de lenha que você usar, se você colocar a erva para queimar junto. Os aromáticos. Então vamos lá, os ingredientes: madeira, combustíveis, né? Isso aqui que vai dar uma diferença na personalidade, o toque do chefe. Ok? Vamos ver o que mais que a gente tem que estudar sobre defumação. Existem 2 tipos, né? Existe uma classificação em relação ao sabor. Suave e forte. Quando que ela é suave ou forte? O que vai determinar se ela é suave ou se ela é forte? O período que ela fica? Isso, o tempo de exposição. Então, vamos lá. O sabor e o aroma, né, vamos dizer assim, eles vão ser determinados pelo tipo de combustível que você vai usar. E a suavidade, a intensidade, vamos dizer assim, ela vai ser determinada pelo tempo de exposição à fumaça. Ok? E tem uma outra classificação que ela pode ser uma defumação fria ou uma defumação quente, certo? Certo? Meu Deus. Certo, tá certo. Caiu a ligação. Exatamente isso. Aí eu quero que vocês me digam qual que é a vantagem e qual que é a desvantagem de cada uma. Então,
Vamos iniciar pela defumação fria. Qual que é a vantagem da defumação fria? Essa eu vou ficar devendo. A defumação fria, ela preserva melhor a umidade, né? A umidade, os sucos da carne, a textura fica um pouquinho melhor. A desvantagem é que ela vai ter que necessariamente passar por cocção. Seja salmão, né? Mas se for algo de porco, vai ter que passar por cocção, tá? E a defumação quente. Defumação quente é justamente o contrário, né? A vantagem é que depois o alimento não precisa por cocção, porque ele é mais seguro. É mais seguro por conta da contaminação de micro-organismos, né? E a desvantagem dele é que se você expor por muito tempo, ele pode ficar seco e quebradiço. Ok? Então, a defumação fria, ela vai dar uma textura interessante, vai preservar a umidade, vai preservar sucos, enquanto que a defumação quente, se você passar da temperatura correta, do tempo correto, você corre o risco de deixar o alimento ressecado. Entretanto, a defumação quente, ela vai te oferecer uma segurança alimentar, porque você não vai ter que passar por cocção futuramente, porque ela passou por um tratamento de calor. Enquanto que a defumação fria, por mais que ela esteja exposta à fumaça, só que é uma fumaça fria, ela não vai oferecer essa segurança. Então, o alimento ele vai ter que passar por cocção, sim. Right? Alguma dúvida? A gente está quase no final. De boa. Tá? Falando em preservação, deixa eu ver que cor que eu ainda não usei. Laranja. Falando em preservação, eita, vamos falar sobre cura? Não é a cura do corona. Usar cloroquina, tá ok? Vocês sabem que eu sou viciada em água tônica, né? Aí me inventam que a água tônica previne. Aí eu falei, meu Deus, agora ou vai sumir do mercado ou vai ficar muito caro. Sim, o gado tá mugindo isso agora. Cloroquina caseira. É, a cloroquina caseira. Porque a tônica, ela tem adição de quinino. E quinino era usado no tratamento da malária, acho que na malária. Em 1920. Em 1920. Ah, por isso que a minha avó falava que quando eu estivesse passando mal era para tomar água tônica. Para ela era remédio. A gin tônica foi inventada por causa disso, inclusive, porque o pessoal da Primeira Guerra, eles tinham que tomar quinino para se prevenir contra a malária em 1920. E como era muito ruim, eles colocavam no gin. Vocês estavam maravilhosa. Na oficina de bar, né? O rapaz falou isso lá. Todo mundo tava lá, mano. Não precisa se amostrar, não. Não, eu procurei saber porque eu gosto de tônica. Quando eu comecei a tomar tônica, eu comecei a estudar. Já tá R$3 uma tônica, gente. Tá caro. Ainda bem que eu nem gosto. Enfim, vamos continuar. Qual que é a finalidade da cura do alimento, não da cura da malária? Quais são as finalidades? Vocês lembram o que é a cura? Conservação.
Então, ele serve para conservar o alimento. Mas ele conserva... Aderindo sabor também. Ele conserva, ele evita contaminação química, física, biológica. O que ele evita? Biológica. Né? Porque como é que ele conserva? Desidratando o alimento, né? Desidrata. Tá certo? Deu um tilt aqui agora. Ele desidrata o alimento de maneira que esse alimento vai ter uma atividade de água menor. Então, você faz com que aquele ambiente não seja tão favorável à proliferação de micro-organismos, que por acaso é uma contaminação biológica. Agora, você fazer a cura desse alimento não vai impedir que caia um cabelo, não vai impedir que alguém enfie um preguinho lá, né? Contaminação física, no caso. Não vai impedir que caia detergente em cima. Não, ele só vai oferecer essa proteção biológica em relação aos micro-organismos, ok? Então, ela desidrata, diminui a umidade, né? E tem mais uma coisa. Realça o sabor, né? Então, essas são as finalidades da cura. Certo? Cura, gente, é quando a gente coloca sal e outras especiarias ali para desidratar esse alimento. Então, a maior parte dos temperinhos, né, das especiarias que a gente usa, acaba que é fungicida, bactericida, então ajuda também, mas o principal fator de proteção é a questão do sal desidratar, tá? Diminui a atividade de água. E também diminui a umidade, que é um outro fator, só que é um fator externo. Dúvidas sobre cura? Não, né? Vou levar isso como um não. Último. Deixa eu ver que cor que eu não usei ainda. Tô organizando até por cor para vocês, sabe? Mais que uma mãe. Então, vamos lá. O que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Nossa. Desculpa, eu precisava muito fazer isso. Então, né? Ainda bem que as aulas estão gravadas para verem o que eu sofro. Todo mundo respondendo uma coisa. Caviar é uma ova, né, gente? É uma ova de esturjão. Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre ovas. A começar pelo caviar. Ovas do peixe esturjão. Só pode ser desse peixe, o caviar, tá? Eita, nós. Fica... E o que é o dourado? Alma. Ninguém estudou nada, né? Caviar mais caro do mundo. É o que tem uma cor dourada. Então, ele é um caviar. Na verdade, ele é considerado o alimento mais caro do mundo. É do esturjão do albino, não é? Isso. É
É um caviar do beluga, né? Que é uma espécie de esturjão albino. Isso é o dourado alma. E ovas de peixe. O que são as ovas de peixe? Ovas de peixes médios, né? Geralmente. Outros peixes, né? Pra gente, o mais comum é o do salmão. Pode ser a DOC, pode ser, enfim, outros. E o importante também, que é uma diferença relacionada ao caviar, é que a gente pode encontrar ele fresco, congelado, salgado como o em conserva. Deixa eu ver como é que tá na prova. Enlatados. Igual caviar, que é encontrado enlatado. Ou em conserva. Enfim. Certo, gente? E tem mais um tipo de ova. A ova coral, que é ova de crustáceos. Ok? Que linda minha lousinha. Certo, gente? Dúvidas sobre ovos, caviar? Não, chefe. Ó, vou salvar. Não, chefe. Vou salvar como imagem aqui e postar no Ava agora à tarde, tá? Esse mapa mental. Aí vocês estudem por ele. Beleza? Beleza. A ideia Beleza. é ver todo mundo tirando 1000, né? Não se confundam na hora. É isso, galera. Alguém tem alguma dúvida em relação a tudo isso? Deixa eu ver quantos alunos tem em sala de aula. Por que sempre tem 11 alunos? Vocês ficam revezando entre si, né? É a escala, né? Que a gente definiu a escala de aulas. Dose, é dose. Tá bom. Vou anotar aqui. Só o Hermano tá todo dia. A Eli. Opa, pera lá. Eu também tô, hein? Eu também. Eu também. O Marcelo, ele merece, porque até nas presenciais ele tava sempre em todas. Vocês não. Então, gente, a prova vai estar tranquila. Vocês conhecem minha prova, não é difícil. É só o que a gente estudou. Não tem nada de outro mundo. Vai ter umas situações, problemas diferenciadas, mas nada que vocês não consigam resolver, tá? Então, eu solicito que semana que vem vocês estejam aqui no momento em que eu fizer a abertura dessa prova no AVA, liberar a prova no AVA. Vocês estando aqui, faço a leitura da prova junto com vocês, esclareço alguma dúvida que vocês tenham. Já confiro se foi enviado tudo bonitinho, direitinho. Se tiver algum problema, a gente tenta resolver na hora. E a exceção, né, são as pessoas que tiverem algum problema com o acesso, com a internet, com, enfim, N possibilidades, né? E se a luz acabar? Já falaram assim, e se a luz acabar? O que a gente faz? Então, assim, já até inventaram problemas que não existem. Então, a ideia é essa, que vocês estejam aqui. O da terça, infelizmente, a gente não vai estar junto, mas se vocês tiverem algum problema e precisarem de esclarecimento, me contatem. Ou na segunda ou na quarta. Respeitem meu feriado, hein? Please. Porque eu preciso descansar minha cabeça um pouquinho. E é isso. Tá bom? Carol,
Você vai Oi. começar a que horas? 8 ou 10? Vocês que decidem. Ah, 10. 10, né, gente? 10, melhor mesmo, sem problemas. Tá bom, então 10 horas a gente inicia a prova na semana que vem, tá bom? E, Carol, deixa Tá eu bom. tirar uma dúvida, por gentileza, que eu cheguei um pouquinho atrasada. Eu fiquei com dúvida no seguinte: quando você inicia a prova, a partir daí a gente já tem que fazer naquele momento. Ou dá para a gente não fazer nesse momento? Porque eu entendi que tem Vocês 24 vão ter horas. 48 horas para fazer a prova, não necessariamente naquele momento. Só que assim, vocês vão ter uma tentativa só. Não é igual aos outros questionários que a gente deixa aberto para 3 tentativas. Vai ser uma tentativa só. Então, vocês só abram quando vocês estiverem no local calmo, tranquilo, sossegado. Avisem, né, a família. Gente, não me atrapalhem na próxima 1h30. Finjam que eu não estou em casa, eu estou fazendo prova, isso é muito importante para mim. Desliguem a TV, colaborem comigo. E façam, não parem para nada. Então, é muito importante isso, de avisar que você está fazendo, porque quando as pessoas não sabem que você está fazendo, elas vão te interromper o tempo todo, tá? Sim. Então, a gente pode fazer a sua você abrir com você, porém, não podemos abrir a prova. Posso estar nesse momento com você, mas não devo abrir a prova, porque senão já tem que fazer naquele momento, é isso? Não posso abrir a prova várias vezes, né? Não. Então, mas a ideia é que vocês estejam aqui, abram a prova e façam junto comigo. Ah, entendi. Essa é a ideia, se a gente estivesse em sala de aula, porque aí eu vou ficar de plantão durante esse horário. Durante esse tempo eu vou ficar de plantão. Entendeu? Entendi. Legal. Aí, Maravilha. se vocês tiverem algum problema, alguma dúvida, eu tô aqui. Se vocês fizerem outro horário, nada garante que eu possa resolver o problema de vocês naquele momento. Pode ser que eu esteja em aula com outra turma. Pode ser que eu esteja escrevendo apostila, conteúdo. Pode ser que eu esteja off, tá? Tá ótimo. Tudo bem, então. Obrigada, viu? Aí cabe a cada um de vocês entender o que é melhor. Assim, a ideia de deixar 48 horas aberta é para caso haja algum problema. Então, acabou a luz, a internet falhou, meu AVA não entra, enfim, algum outro problema que você tenha e que você não possa fazer no horário da aula. Por isso que ficou definido que vai ficar aberto 48 horas, que é para não prejudicar pessoas que passem por eventuais problemas. Mas a ideia é que todos façam juntos às 10 horas. A gente tem monitoramento de quanto tempo que a pessoa demorou para terminar. Então, a gente sabe que uma pessoa que fez fora de horário, demorou 2, 3 horas para fazer uma prova de 10 questões, com certeza ela fez consulta, né? Então, tudo isso conta. Talvez não na nota da oficial, né? Da prova oficial, mas isso pode contar na nota de participação, tudo mais. Isso vai depender muito do professor que estiver aplicando a prova. Entendi. E aí a do feriado, que no caso é a Cozinha Internacional, também vai estar aberta a partir do dia 21, podendo fazer até em 48 horas. Não, então eu vou abrir um dia antes, eu vou abrir na segunda-feira, dia 20. Aí vocês preferem que eu abra à noite ou de manhã? Acho. Para mim seria melhor à noite, mas aí não sei o pessoal, né? Já abre de manhã, já, porque aí tem o dia todo para fazer. Porque aí, se você abrir conta a parte de manhã, vocês vão ter segunda de manhã, segunda à tarde, à noite, terça o dia inteiro, apesar de ser feriado, vocês podem acessar. Nós, professores que somos CLT, a gente não faz acesso no AVA nesses dias, né, no feriado, e aí vai fechar só na quarta de manhã. Só que aí, quarta de manhã, vocês têm prova de antropologia. Então, acho que fica até mais organizado, né? Tem prova de cozinha nutricional na quarta. Isso, cozinha nutricional, desculpem.
Carol, Beleza? como que ia ficar no calendário normal, então? Deixa eu olhar. Como assim? Estaria nessa semana fazendo prova. Essa Tá tudo semana, normal. né? Tá tudo Hoje, normal. mas hoje seria a prova, né? Não, eu tô falando no feriado, porque na semana seria feriado, né? Então, a ideia inicial, porque assim, a gente tem 2 semanas para aplicar provas, né, pelo calendário oficial. Então, na Vila, a gente costuma aplicar a prova logo na primeira semana, porque se tiver alguma intercorrência, a gente já resolve na segunda semana antes de fechar as questões de nota e tudo mais. Mas aí depende muito, né? Que nem lá na outra unidade, o conversado era, como eu dou aula de terça e quinta para a mesma turma, na quinta-feira eu ia aplicar as 2 provas juntos, entendeu? Porque lá, de qualquer maneira, a prova ia ser na semana que vem. Estava marcado já para a segunda semana. Então depende. Não sei como que ia acontecer. Mas a probabilidade de, se tudo fosse normal, era que a gente estivesse realizando a prova essa semana agora, e semana que vem seria vista. Tá bom? E tem um prazo de 1h30, então, para fazer essa prova? Ou não esquece? Não tem prazo, não tem tempo para fazer. É que eu tô falando 1h30, que é para vocês terem uma margem de segurança aí. Ah, tá. Ela é Tudo muito bem. rápida, gente. A única diferença é que eu coloquei, já que a gente tem o recurso do AVA, nem todas vão ser múltipla escolha. Então, vai ter algumas que é de associação, ordenação, completar lacuna. Então, existem outros modelos de questão, né? Uhum. Mas, assim, na minha opinião, é até mais fácil. Na minha opinião. Aí eu não sei como que os outros professores fizeram. Se eles fizeram de múltipla escolha. Não tenho muita certeza. Na verdade, não sei nada. Só sei das minhas. Aí eu aproveitei para fazer desse tipo. Tá? Porque aí também Não vocês poderia vão... ser, não sei, com o pessoal, mas não poderia ser na segunda-feira às 10 horas, e aí você acompanhava a gente que tem aula da Thaís na segunda, só que ela não vai aplicar a prova. Geralmente ela acaba às 10. Você quer me dar trabalho, né, Eli? Não, quero facilitar mais ainda. Ó, eu posso abrir às 10 da manhã na segunda-feira. Que aí, terminando a aula da Thaís, vocês já podem realizar. Aí, caso vocês tenham alguma dúvida, aí vocês vão ter que me mandar no Zap, que eu não vou ficar de plantão no Teams, tá? No Teams. Uhum. Mas tá bom. Tá beleza, Aí, Carol. mas aí vocês me acionem qualquer dúvida. Não. Mas... Oi? Não, nada, não, tá. Não, eu acho que não vai haver nenhuma intercorrência, né? Mas havendo, vocês me contatem e eu tento resolver, tá bom? Tá, mas aí de qualquer forma você vai abrir segunda-feira. 10 horas. Que aí vocês terminam a aula da Thaís e já fazem a prova. Tá. Tá? E fecha. Tá, e aí a gente tem 48 horas para fazer. Às 10 da manhã da quarta-feira. Tá. Ok. Tá bom. Beleza, gente. Ok. Qualquer Tchau. coisa, manda reclamação pro Emano e o Emano reclama para mim. Firmeza? Carol, qual é a pontuação dos trabalhos?